Bom dia, começando a nossa aula de Esther, capítulo 5. Sim, essa aqui já é a nossa quinta aula do nosso estudo completo do livro de Esther. Você que está aqui ao vivo comigo, por favor, fala se você está conseguindo me ver e me ouvir bem. E depois de confirmar isso para mim, por favor, já coloca aqui para mim se você é aluna novata ou se você é aluna veterana, tá? A gente está fazendo aqui essa semana e a próxima semana um estudo completo do livro de Esther. Deixa eu dar bom dia para quem tá aqui comigo ao vivo. Bom dia, Vivi. Bom dia, Taline. Bom dia, Márcia. Amanda, Yane, Maiara. Quem mais tá aqui? Karen, Fernanda, Fabi. Bom dia, Jaque. Fala pra mim, tá? Se você tá conseguindo me ver bem. Ó, Lívia disse que tá tudo certo. Oi, Pri. Bom dia, novata. Pri, minha xará. Seja bem-vinda. Bom dia, Ju, Gláucia. Pri Rodrigo também. Quem mais tá aqui? Peraí que eu não tô conseguindo ver, vocês estão entrando muito rápido. Coisa boa. Silvia. Calma lá, deixa eu ver. Tati. Eita, que tá cheio de Priscila aqui, tem um monte. Sejam bem-vindas, tá? Olha só, você que tá chegando aqui agora, fala pra mim se você é aluna novata ou se você é aluna veterana, que eu quero te explicar não só o desafio, mas também me apresentar aqui pra você. Pri, quem são as alunas veteranas? Você que já está, por exemplo, desde o começo desse desafio aqui de estar comigo, você já é uma aluna veterana. Novata é quem está aqui pela primeira vez, já seguiu o Insta ou começou a seguir há pouco tempo e está aqui na aula a primeira vez, tá bom? Para você que chegou agora, deixa eu te explicar. A gente está fazendo essa semana e a próxima semana aqui no Insta gratuitamente um estudo completo do livro de Esther. Nesse estudo, eu tô usando com você o mesmo método que eu uso lá dentro do meu curso Mapa da Fonte, tá? Que é um método em que a gente estuda, lê um livro da Bíblia todo, estuda, entende o contexto, vê o que está acontecendo. Primeiro entende o que o autor daquele livro, inspirado pelo Espírito Santo, quis passar para os primeiros leitores e depois a gente entende como isso se aplica na nossa vida. Então, a gente já fez essa semana, até ontem, fizemos do capítulo 1 ao capítulo 4 e hoje a gente está no capítulo 5. Pri, cheguei aqui hoje, não vi nenhuma das outras aulas, tá? Então, não se preocupa que hoje você que está no grupo e você que está cadastrada, nos nossos e-mails eu vou liberar para vocês tudo bem organizadinho com os resumos, que eu também já soltei o Priflix, que é o quê? É a recapitulação de todas as aulas que a gente já viu até aqui, tá bom? E para você que está aqui pela primeira vez, que não me conhecia ainda, vou me apresentar para vocês. Sou Priscila, sou casada com Técio, somos pais do Asaf. Eu e meu esposo, nós também somos pastores. E além disso, a gente tem uma empresa chamada Academia de Vida Abundante. Na nossa empresa, a gente decidiu investir em algumas áreas específicas, tá? Uma delas é conseguir treinar empreendedores dentro de um propósito e a gente tem uma parte da nossa empresa conectada a isso, a empreendimento, a usar o digital para crescer o seu negócio. A gente tem a parte de treinamento comportamental, que quem faz é o meu marido, que ele é treinador comportamental e é também mentor, né? Tem gente aqui que já fez mentoria com ele, comigo. Então, o Técio é treinador comportamental e mentor. E tem a minha parte que eu faço aqui com você, tá? Que é o quê? Treinar você para ser uma mulher sábia através do estudo da Bíblia. Pri, como que funcionam os seus treinamentos? Como que funcionam os seus cursos? A gente tem aqui o nosso conteúdo, tá? Que é gratuito para você. A gente tem muita coisa aqui no Instagram. Se você que chegou agora ainda não aproveitou para rolar o feed, rola, porque tem resumo de aula, tem post explicando para você como fazer o seu devocional, como eu leio a Bíblia, tem um monte de coisa aqui no feed. E também a gente tem o nosso canal do YouTube com algumas das aulas que a gente já fez lá, não vai ter todas. Muitas dessas aulas eram cursos completos e, né, depois foram transformadas em cursos, em combo. Então lá no YouTube você vai ter algumas das aulas gratuitas, certo? Como que eu faço, Pri, para receber os seus avisos, para saber tudo que está acontecendo, quais são as coisas que você está liberando? Você precisa estar cadastrada com o seu e-mail e também estar num dos nossos grupos de aviso, certo? Além de toda a parte gratuita que eu faço aqui com você, a gente tem também os nossos cursos avançados. Tem alguns deles que estão abertos e outros que são
tem datas específicas para você entrar. Então, por exemplo, o que está aberto hoje, Pri, se eu quiser já partir para um estudo avançado com você? A gente tem o mapa da fonte, que é para quem quer estudar a Bíblia. A gente tem o mapa do tempo, que é para quem precisa organizar o coração e organizar a rotina. E a gente tem os nossos combos, que são aulas específicas sobre dores específicas, que tem um preço mais acessível para você que já quer começar e já quer, tipo assim, ai, Pri, quero entender aqui como é que é o seu método de ensino, a sua didática, já quero fazer aqui. Então, vem para um dos combos, tá bom? Então, olha só, deixa eu dar bom dia para quem chegou aqui depois. Raquel, meu amor, minha amiga, lá de faculdade, não vou dizer quantos anos atrás, porque a gente é nova, né, amiga? Um beijo, Deus te abençoe, saudade de tu, viu? Bom dia, Dani, bom dia, Jaqueline, Iracema, Bruna, quem mais que chegou aqui? Denise, Débora, Apóstola Leninha, um beijo, Ale, Mazé. Então é isso, gente, acho que eu já falei tudo. Dei todos os avisos. Deixa eu ver. O mais importante. Clica aqui nesse avião, tá? Chama as suas amigas. Pri, mas a minha amiga não viu o estudo de Esté desde o começo. Gente, não tem problema. Aquilo que Deus tem pra falar aqui hoje, aquilo que Deus tem pra falar com o seu coração hoje, não depende do que a gente já viu nas aulas anteriores. E como eu já falei, a gente vai liberar o replay, tá? Pra quem chegou depois, não fica preocupado. Só clica no avião e chama as suas amigas. Hoje a gente vai estudar o capítulo 5 de Esté. E nesse capítulo, gente, eu apanhei tanto ontem preparando essa aula. E como eu costumo dizer aqui pra vocês, eu não vou levar essas chineladas sozinhas. Hoje a gente vai ver algumas coisas. O favor de Deus agindo na nossa vida. A postura de prudência que a gente precisa ter. E que a gente precisa fugir da idolatria. Tudo isso, que são assuntos profundos, a gente vai ver aqui no capítulo 5. Então, ontem a gente viu o quê? Esté se posicionou, né? Levou um sacode lá do mentor dela, Mardoqueu. Decidiu que ia se posicionar. Tomou a decisão. Na aula de ontem você entendeu como tomar decisões com sabedoria. Ouvindo a voz de Deus a partir daquilo que Deus quer da gente. E hoje a gente vai ver o quê? Esté colocando a decisão em prática. Preste atenção numa coisa aqui já antes da gente ler o primeiro versículo. Não adianta você estar tomando aí um monte de decisão na sua vida, decisão assim, né, entre aspas, e não sair do lugar. Como assim, Pri? Eu decidi que eu vou ler a Bíblia toda. Ok, e a ação? Qual é o pequeno passo que você vai dar na direção dessa ação? Eu sempre estou falando aqui com vocês, ao vivo nas nossas aulas, o seguinte: não adianta você sentar aqui comigo todo dia, né? Por exemplo, a gente está fazendo 15 dias, uma temporada de 15 dias aqui de lives de segunda a sexta, sempre às 10h07. Não adianta você vir aqui todos os dias, assistir ao vivo ou assistir gravado, fazer as suas anotações, estudar a Bíblia, fazer tudo bonitinho e não conseguir colocar em prática. Quando você acumula muito conhecimento, acumula muitas decisões, mas você não vai para a prática daquilo que você estudou, daquilo que você pensou, o que é que você vai gerar? Ansiedade por causa do acúmulo de informações dentro do seu cérebro, frustração e você vai treinar a sua cabecinha para falhar. É por isso que muitas de vocês que estão aqui comigo dizem assim: ai, Pri, eu não faço tal coisa porque eu não consigo. A verdade é que não é que a gente consegue, é que a gente não faz as coisas da maneira que vire um hábito, de uma maneira que ajude o nosso cérebro a acelerar, tá? Então, a primeira coisa que eu quero pensar aqui com você é: quais são as decisões que você já tomou ou que você tem tomado e que você não avança? Eu, Pri, também me incluo nisso. Tem várias coisas aqui na minha vida que eu disse: ai, agora eu vou começar a fazer tal coisa, agora eu vou cuidar disso, agora eu vou resolver aquilo, agora eu vou lá naquele problema e vou trazer solução. E a gente fica o quê? Procrastinando. Porque o nosso cérebro, ele evita gastar energia, gastar tempo com tudo aquilo que ele acha difícil. Então, a gente tem que fazer como Esté. Decidiu, ok, agora é avançar. Então, Esté, ela agiu com coragem. E a coragem, gente, ela é uma das virtudes mais importantes para a gente conseguir ter a decisão e avançar. Coragem não significa que você não vai ter mais medo, sabe? Ai, Pri, eu tenho um problema aqui para resolver, não é no nível de Esté,
mas eu tenho um problema para resolver e eu tenho medo, é por isso que eu não vou. Ei, mulheres corajosas são aquelas que, apesar do medo, apesar de ter muitos indícios de que aquilo, né, pode ser algo que vá ser desafiador para ela, ela ouve a voz de Deus e ela decide obedecer, ainda que com temor. Então, a coragem, ela é uma virtude, e as virtudes é aquilo que o Espírito Santo desenvolve na nossa vida, certo? Além da coragem, qual foi outra virtude que Esté teve e que por causa dessa virtude ela conseguiu avançar? Foi a virtude da prudência. Mas a gente vai já chegar na prudência. Primeiro ponto que eu quero pensar aqui com você dentro desse capítulo é que a graça de Deus, ela está agindo ao nosso favor. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, o que é que Paulo explica pra gente? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até aí, tudo bem, tá? As coisas, elas vão cooperar para o bem de quem? De quem ama a Deus. Aí ele continua o versículo. Não é só um amor de sentimento, ele diz: aqueles que vivem segundo o seu propósito. Muitas vezes, a gente quer viver o favor de Deus. Eu quero viver as promessas. Pri, que coisa linda, né? Quero viver as promessas. E Deus prometeu isso, Deus prometeu aquilo. E a Bíblia diz assim, desassado. Show. Ótimo, faz parte da vida de Deus. Mas a sua vida está de acordo com a vontade de Deus, com o propósito de Deus para você, tá? Então, a gente tem a graça de Deus ao nosso favor. Esté, ela fez o que ela podia. A gente viu ontem. Ser fiel a Deus, né? Você se posicionar é você fazer aquilo que você pode com suas mãos. Estela não tinha poder de convencimento sobre o rei, assim como eu e você não temos poder de convencimento sobre as outras pessoas, porque afinal a gente não é o Espírito Santo, né? Mas Estela foi lá e ela fez o que ela podia. Pri, o que foi que ela fez? Primeiro, orou e jejuou. Muitas vezes a gente deixa a oração como o último recurso. A gente tenta com a nossa força, com as nossas palavras, com o nosso grito, com o nosso desespero, com choro, com lágrima. Aí, tipo assim, agora só falta a oração. Gente, é o contrário. Você decide, eu decidi que eu vou, por exemplo, ler a Bíblia toda. Quando eu não conseguir, eu começo a orar para Deus me ajudar nisso. Não, é o contrário. Você decidiu, você já começa a orar. E dependendo do nível de batalha que você vai entrar, isso precisa vir acompanhado também de jejum. Então, Esté, ela fez um senhor jejum. Aqui ela diz que por 3 dias ela não comeu e ela não bebeu. Gente, é uma coisa que eu tenho aprendido. Se você quer uma resposta, se o milagre que você precisa de Deus é algo assim, quanto mais impossível, quanto mais sobrenatural, você não pode esperar receber aquilo fazendo as mesmas coisas. Então, vou explicar para você. Digamos que eu tô aqui com um problema, né, enorme, com um problema como o de Esté, que era inalcançável. Eu não posso continuar fazendo as mesmas coisas que eu tô fazendo e ter resultados diferentes. Pri, quer dizer que Esté comprou a Deus com o jejum dela? Não. Quer dizer que Esté se colocou no centro da vontade de Deus. Que ela se dobrou, que ela se humilhou diante de Deus com o máximo que ela podia. Tem gente aqui comigo que tá ao vivo, que quer colher, né? Pri, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ter os dons do Espírito, quero orar em línguas, quero ter dom de cura, dom de revelação, quero isso, quero mais de Deus. E é ótimo, nós precisamos desejar mais de Deus. Mas e aí, como é que você está se posicionando? Como que você quer ter mais de Deus lendo um versículo por dia? Foi até o meme do Rios que eu postei por último. Como que você quer mais do Espírito Santo se você só para conversar com ele quando tem um problema? Eu já usei aqui esse exemplo. Gente, não tem como você se sentir pior, se sentir um objeto, se sentir usada, quando você tem na sua vida uma pessoa que só te procura quando tem problema, quando tem um interesse, quer alguma coisa de você. Então, nós precisamos agir diferente. Esté, ela foi além das possibilidades dela, ela pagou o preço. Qual é o preço que você está pagando para entrar mais na presença de Deus? Para ser mais cheia? E não só isso, para quebrar mais o seu ego, para vencer o pecado. Eu lembro que uma vez, eu e Tércio, né? Às vezes a gente conversa com casais, aconselha.
E uma época tinha uma pessoa que estava passando por quase um divórcio. Né? Tava tudo difícil na casa dela, eu cheguei pra ela e fui conversar com ela, fui explicar. E eu fui lá, vamos lá. Você tá orando todos os dias? Ai, não, Pri, assim, eu oro antes de dormir, antes de comer. Eu disse, já é o começo, mas vamos avançar. Você tá lendo a Bíblia todos os dias? Ai, não, Pri, é muito difícil. Eu disse, olha, você quer uma mudança no seu casamento e aquilo que você tá fazendo até aqui não tá funcionando. Topa um desafio comigo? Topo, vou junto. Então vamos acordar todo dia, 5 horas da manhã e vamos orar na madrugada. Sempre que a gente pega assim, uma pessoa que tá com muito problema, é muito normal eu e Tess convidar essa pessoa pra vir com a gente orar na madrugada. O que vocês acham? A pessoa, 90% das pessoas elas topam? Ou elas dizem assim, ai não, é difícil demais pra mim. Eu já tô em dificuldade, eu não posso fazer isso. Então, a maneira, isso é uma frase que eu aprendi com meu mentor, Reverendo Muguba Júnior. A maneira como você se manifesta, se posiciona diante de Deus, delimita aquilo que você vai receber da parte de Deus. Então, Esther, ela se posicionou com ousadia. Segunda coisa que Esther fez, ó. 3 dias de jejum e oração, ok? E depois ela colocou as vestes reais. Esther não chegou mulambuda na frente do rei. Gente, você não tem noção. Eu já fiz uma vez um jejum que eu só aguentei umas 20 horas, 18, eu não lembro ao todo, sem comer e sem beber água. Eu já fiz o jejum, né, de ficar sem comer, mas tomando água. Dá pra aguentar 24 horas, 2 dias, já consegui. Ainda dá pra você ir, mas sem água. É um negócio assim que chega uma hora que você não consegue nem falar. Então imagina que Esther, ela ficou 3 dias sem comer e sem beber. E isso, o preço que ela estava pagando não fez ela ficar descabelada, ela ficar horrorosa, ela ficar mulambuda na frente do marido dela. Então, aquilo que você busca de Deus, aquilo que a gente está pagando o preço de Deus, a gente precisa construir no secreto, não precisa estar dando notícia para todo mundo. Então, Estela cuidou também da aparência dela, ela sabia que a forma como ela ia se apresentar diante do rei ia fazer diferença, tá? Só Deus poderia mover o coração daquele rei. Por quê? Porque ele já tinha descartado Vasti. Para ele descartar Esther, ó, um piscar de olhos. Então, aqui a gente entende nessa parte que não é porque Esther era bonita, não é só porque o rei amava. Faziam 30 dias que o rei não chamava Esther. Mas era porque Deus tinha o coração daquele rei nas mãos. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Eu tenho uma história ótima com esse versículo, é bom que meu marido tá aqui, ele vai até ouvir. Eu sempre uso essa história para tomar, por exemplo. Vou já ler o versículo para você. Enquanto você vai abrindo, eu vou contar a história. No começo do nosso casamento, eu era muito cabeça dura. E quando eu ia falar alguma coisa com meu marido, eu não sabia pedir. Eu exigia, eu cobrava, eu gritava. Ou seja, eu era uma chata. Era zero como Esther. E aí tinha uma coisa específica que eu conversei com meu marido. E ele disse, não é desse jeito, você tá errada, não sei o quê. Só que, gente, fazia sentido o que eu falava. Só que o tom de voz que eu usei, a gente vai já ver sobre isso, era assim, do jeito que não era pra falar. E aí, meu marido foi trabalhar. Eu, nesse dia, né, acho que eu tava home office, eu tava de férias, eu sei que eu fiquei em casa. Fui fazer o meu devocional e aí eu dei de cara com esse versículo. Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Presta atenção o que ele diz. Como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde ele quiser. Na mesma hora, o Espírito Santo chegou para mim e disse assim, você agiu errado. Você foi tentar forçar o seu marido pela sua força naquilo que você queria. E aí, na hora eu pensei, bom, meu marido, ele é um rei, né? Um homem digno e tal, ele tem um Espírito Santo. Se isso que o Espírito Santo falou comigo é real, é verdadeiro, apesar do meu erro de falar, eu vou orar e vou entregar na mão de Deus, que é quem resolve. Li o versículo, orei, entreguei nas mãos de Deus. Quando foi à noite, meu marido chegou na igreja e aí um pastor mais antigo que a gente na igreja, né? Acho que foi até o pastor Ronald. Não lembro direito, mas acho que foi ele. Do nada, chamou o senhor, meu marido, foi lá e disse assim, olha, pastor Tess,
assim, vocês são recém-casados, eu sou uma pessoa mais velha e eu tenho percebido isso, isso, isso e isso. E se você me permite, eu queria lhe aconselhar a isso, isso e isso. Gente, ele não sabia de nada que estava acontecendo, não sabia do que a gente tinha conversado, que tinha falado. Mas ele falou exatamente aquilo que eu tinha conversado, só que era o quê? A pessoa certa, na hora certa, no ambiente certo, com o tom de voz certo. O que aconteceu? Meu marido ouviu. E aí, quando o seu meu marido chegou em casa, ele foi contar o que tinha acontecido. E aí veio o espírito da Eva, veio aqui na ponta da língua para dizer assim, eu não disse que era assim? Aí o Espírito Santo, né, bem manso no pé do meu ouvido, disse assim, cala a tua boca, bicha tola. Eu acabei de fazer a obra, tu não vai desfazer. Então, eu e você, a gente precisa aprender a depender de Deus, a depender da graça de Deus. Tem coisas que você quer que mude aí na sua casa que faz sentido. Só que eu e você, nós não somos o Espírito Santo para mudar o coração das pessoas. A Bíblia diz que quem convence o ser humano, quem muda a mentalidade, quem muda a nossa maneira de pensar, quem convence a gente do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então, Deus, ele estava na vida de Esther, agindo em favor dela, daquilo que ele ordenou que ela cumprisse, e ele está agindo na minha vida e na sua vida também. Então, Esther, ela foi confiando em Deus. E aí, aqui a gente precisa fazer também um paralelo entre Esther e entre Jesus. Esther, ela era pecadora e ela foi poupada pelo rei Assuero. Jesus, o nosso Senhor, ele era inocente e ele não foi poupado por Deus. Esther não era uma mulher sem pecado e ainda assim ela sobreviveu. Cristo, ele era inocente, ele era sem pecado, ele morreu para nos dar a vida eterna. Cristo morreu por mim e por você, para que a gente tivesse acesso à sala do trono. Antes de Jesus, se a gente tentasse pelo nosso esforço, né, tentar entrar na presença de Deus, o que ia acontecer? Nós seríamos fulminados, como a gente vê alguns casos na Bíblia, lá no Antigo Testamento. Como a gente vê o caso dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, que foram oferecer incenso na presença de Deus, sem ter um processo de santificação, sem terem sido convidados. Eles entraram onde Deus nos chamou e eles foram fulminados. Hoje, em Jesus, nós podemos entrar no Santo dos Santos. Por quê? Porque alguém se colocou no nosso lugar e, mesmo sendo inocente, levou a nossa culpa, levou o nosso pecado. O que você tem feito com esse acesso à presença de Deus? Você tem desprezado, tem negligenciado ou você tem aproveitado? Então, o primeiro ponto aqui é, nós contamos com a graça e com o favor de Deus. Pri, as coisas estão difíceis na minha vida e eu não vejo a graça e o favor de Deus. Você não precisa ver nenhum milagre hoje na sua vida. Basta você olhar para o milagre da cruz, para o Cristo que ressuscitou e está resolvido. Se Deus não fizer mais nada na minha vida e na sua vida, se Deus não prover comida, não prover roupa, alimento, que é impossível que Ele faça isso, porque Ele é o nosso provedor. Se Deus não fizer mais nada na minha vida e na sua vida, a cruz é mais do que o suficiente para a gente confiar e acreditar que Deus nos ama, certo? Segunda coisa que a gente vai aprender nesse capítulo é que na casa da Pérsia, como eu e você, nós estamos no exílio, como peregrinos num mundo que não é o nosso, que nós não pertencemos, nós precisamos andar com prudência. Escreve aí essa palavra prudência bem alto, bem grande aí no seu caderninho, tá? E ó, enquanto eu bebo água, clica aqui no avião, chama mais amigas, que agora a gente vai entrar, né, na parte pesada desse capítulo. Então vamos lá. Estela contou com a graça de Deus, ok? Mas além da graça de Deus, Esther, ela foi prudente. Muitas vezes a gente tem o favor de Deus, as promessas de Deus, só que nós agimos como mulheres tolas. Esther, ela teve sabedoria na hora de falar com o rei. Olha só o que diz do versículo 3 ao versículo 8, certo? Então o rei perguntou, o que é que você tem, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até a metade do reino lhe será dado. Ei, se o seu marido chega para você e diz assim, ai meu filho, o que é que você tem? Toma aqui o cartão ilimitado. Vá fazer o que você quiser, vá comprar o que você quiser.
Você age com prudência ou você age afoita? Eu não sei como eu agiria, gente. Só o Espírito Santo para me controlar e me fazer agir com prudência. Era isso aqui que o rei estava falando para Esther, tá? E aí, ela responde no versículo 4. Esther respondeu: se for do seu agrado, venha hoje com Amã ao banquete que preparei para o rei. Então o rei disse: peçam a Amã que venha depressa para que possamos atender ao pedido de Esther. Assim, o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Esther: qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. O que você quer? Será dado, mesmo que seja a metade do reino. E aí no versículo 7, Esther responde: o meu pedido e o meu desejo são o seguinte: se achei favor diante do rei, se foi do agrado do rei, concedeu o meu pedido e cumpriu o meu desejo, então que o rei venha com Amã ao banquete que vou preparar para eles amanhã. Então farei o pedido que o rei me concede. Então, gente, Esther, ela não foi afoita, ela soube ser o quê? Prudente. Pri, por que ela precisava de prudência? Imagina que ela tá lá na primeira vez que ela entra na sala do rei. Essa sala, gente, não tava só ela e o rei, tava todo mundo. Tinham os nobres. Provavelmente ou Amã estava Amã não estava na sala, né? Porque o rei mandou chamar. Mas estava ali por perto alguém que ia contar para ele o que estava acontecendo. Ela não podia constranger o rei na frente de todo mundo. O pedido que Esther tinha para fazer era muito difícil. Se ela falasse ali, ia ser um problema. Por quê? Era uma perda financeira para aquele rei, certo? Segundo, ela ia pedir para o rei quebrar a palavra, quebrar uma lei. E naquela época, isso era um sinal de fraqueza, um rei voltar atrás na palavra que ele tinha dado. Ia ser algo embaraçoso. Imagina o seguinte: ninguém, além de Mardoqueu, sabia que Esther era judia. Ela tinha mentido, omitido, né, para o marido dela a real identidade dela durante todos aqueles anos de casamento. Então, do nada, chega a rainha dizendo: eu não sou quem você pensa, tô com um problema grave e eu quero que você resolva isso ser na frente de todo mundo. A reação do rei ia ser uma reação completamente diferente do que aquilo que ele teve. E o que a gente aprende aqui com Esther? Que existe lugar, existe hora, existe a maneira certa de falar. Então, quantas coisas na minha vida eu já perdi porque eu falei no tom de voz errado, na hora errada, no lugar errado, com o marido, no trabalho, com outras pessoas, tá? Como que você tem pedido? Outra coisa que a gente vê com Esther é o seguinte: Esther, ela não foi cheia de direito e de razão. Muitas vezes, o que a gente está pedindo para o nosso marido, eu vou trazer aqui a figura do marido, porque é a mais próxima aqui dessa história, mas pode ser com qualquer outro relacionamento, porque colocaram na sua cabeça que você que o mundo gira ao seu redor, inconscientemente colocam essa cultura na nossa cabeça e que a gente tem que lutar pelos nossos direitos. Só que a gente esquece que antes de ter direito, a gente tem dever. E aí a gente chega naquilo que é para pedir, a gente leva o não, porque a gente não sabe pedir. Como é que você se porta quando você vai pedir algo para o seu marido? Você pede com gentileza, você pede com humildade, deixando ele à vontade para dar um não, caso seja necessário. Ou você é aquela que sai batendo pé, sai batendo porta, sai fazendo igual criança mimada quando leva um não. Nós somos mulheres adultas e se a gente quer chegar diante das pessoas e através daquilo que a gente pede, através da estratégia que Deus nos dá, encontrar graça e encontrar favor, você precisa aprender a falar direito, tá? Nós não somos o centro. Ela foi com calma. Gente, Esther foi tão sangue frio que ela convidou até Amã para dentro do banquete. Então, Esther, ela age com humildade e não com a cobrança de direitos arrogantes, como foi Vasti. Aquilo que Vasti queria, de não ser um troféu, de não ser exposta, de não ter o corpo dela usado como um troféu para o rei, era válido? Era válido. O problema foi a maneira como ela falou. E aí tem coisas que você está perdendo hoje na sua vida porque você insiste em falar com grosseria.
fala com grosseria com o marido, fala com grosseria com os filhos. É um papel de enrolar prego aonde vai. E ainda diz assim, não, esse é o meu jeito, as pessoas têm que me aguentar. Ei, ninguém tem que aguentar nada da gente. O seu marido, os seus filhos, as pessoas ao seu redor, elas não devem nada pra você. Sai desse espírito, dessa cabeça de cobrança. Seja de cobrar atenção, seja, sabe, de querer manipular a situação. Existem 2 tipos de mulheres aqui que são contrários de Esther. As que querem ganhar na força do grito, na cara feia e na grosseria e só perdem. E tem as outras, né? Que, francamente, gente, é uma galera que é meio sonsa. Que se faz de boa, mas fica por ali manipulando, chantageando, usa de questões sensuais, fica sensualizando na frente do marido, ou dizendo que vai punir o marido com não ter tal coisa, nem tal coisa, se ele não fizer aquilo que ela quer. E aí, você sabe se comunicar? Como é que a gente está se comunicando? Eu posso falar isso aqui com tranquilidade com vocês, porque eu era uma mulher tola, eu era burra na hora de pedir as coisas. Fosse para o meu marido, fosse para qualquer outra pessoa, eu não sabia me comunicar. A minha comunicação era o quê? Na base do grito, na base do eu quero, na base do você tem que fazer porque é o meu jeito, porque é o meu jeito, isso e aquilo outro. Gente, não funciona. O que você vai conseguir é destruir a sua imagem, destruir a sua reputação e afastar as pessoas que você mais ama de perto de você. Quem é que dá conta de estar perto de uma pessoa que é cheia de direito? Sabe que tudo ela exige, que tudo ela cobra. Ninguém quer estar perto de uma pessoa assim. No lugar de você trazer o seu marido para o seu lado e de vocês serem um time só, você vai botar ele para correr de perto de você. Então, tem as que gritam e tem as que não gritam, mas fazem chantagem. Aí vai mais na vibe da rainha Jezabel, tá? Que faz o quê? Fica ali usando o marido, manipulando para que ele seja um boneco nas mãos dela e faça tudo que ela quer. Ai, Pri, quer dizer que agora eu vou ser igual um capacho? Não, você vai ser sábia e você vai ser prudente. Tem horas que você vai precisar falar com firmeza, mas mesmo quando a mulher sabe, ela fala com firmeza, ela não se descontrola. O problema, gente, é que quando você se descontrola, eu e você, nós perdemos completamente a razão, tá? Então, e aí outra coisa que a gente precisa entender, por que que Esther não falou logo no primeiro banquete? Por que que ela pediu ao rei um segundo banquete? Ela pede como? Ela pede se for do agrado do rei, se o rei achar que é legal, se o rei gostou aqui desse banquete, volta de novo amanhã. Esther vai conquistando o coração daquele rei com humildade. O que o meu marido, o que o seu marido quer, ele não quer um capacho, ele não quer uma empregada, ele não quer uma pessoa que seja igual uma lagartixa que fique só dizendo que, sim. Os nossos maridos, a única coisa que eles querem, você vai ganhar o coração deles quando você tratar eles com honra, quando você tratar eles na posição que eles merecem. Então, se você trata mal, como que você vai querer colher coisas boas se você só planta coisa errada? Ai, Pri, mas eu não vou fazer porque o meu marido não faz. Ok, é plantio e é colheita. Todo mundo aqui é liberado para continuar fazendo do jeito que quiser. Eu tô aqui abrindo, me expondo, contando das vergonhas que eu, Pri, já passei, de alguns dos muitos problemas que eu já tive por causa da falta de sabedoria. Você para, você escuta e você reflete se o que eu tô te contando e se o que tá aqui na Bíblia é para você ou não é. Cabe a você tomar essa decisão. E aí, por que Esther pede o segundo banquete? Para que o rei, porque isso é mostrar um compromisso do rei com ela. Então, eu e você, nós precisamos aprender o quê? A sermos mulheres sábias, a pensar antes de agir. O nosso erro é o quê? Nós somos reativas, a gente só sai reagindo. No lugar de você se antecipar, de você ir lá, plantar a semente, você fica assim, ai, meu marido me tratou mal, ele olhou torto pra mim. E aí você cria uma trama na cabeça que não existe. No lugar disso, você devia o quê? Antes de perceber qualquer coisa, eu já vou plantar uma boa semente, porque eu quero uma boa colheita lá na frente. Na vida do meu marido, na vida dos meus filhos. E talvez você me pergunte assim, Pri, como que eu faço para ser uma mulher prudente? Como que eu faço para crescer?
percebi que eu tenho agido igual uma tolinha, tô feito boba, tô igualzinha a Pri de antigamente, que gritava, esperneava, não conseguia nada, só conseguia a reputação de barraqueira, tá um caos. O que a gente pode fazer, eu e você, para que a gente cresça em prudência? Primeira coisa, nós precisamos. De onde que vem a prudência? A prudência, a sabedoria é algo que mora com Deus. Se está em Deus, como que eu vou receber a sabedoria? Estando com Deus, na presença dele, buscando de Deus. E aí a gente precisa fazer isso buscando aonde? Na palavra de Deus. Então eu, Pri, parei de ser uma mulher tola quando eu passei a olhar para a Bíblia e não só olhar, não só ler a Bíblia, mas aí chega o ponto 2, que é o quê? Você estudar a Bíblia e você colocar em prática. É exatamente esses 2 pontos que a gente trabalha lá dentro do mapa da fonte. Você vai sair de lá entendendo por quê, como, para que você tem que ler a sua Bíblia todos os dias, como que leitura é diferente de estudo, como que você faz o seu estudo e como você olha para um texto da Bíblia, como a gente está fazendo aqui com Esther, entende o que aconteceu na vida de Esther e usa a Bíblia, gente, como um espelho. Lá em Tiago ele diz que a Bíblia, ela é um espelho que ela reflete como nós estamos, quem nós somos. E aí você olha para a Bíblia e diz, aqui está dizendo que Esther foi prudente, eu sou prudente como Esther? Não. O que eu vou fazer para mudar? E a partir disso você vai aplicando a palavra de Deus na sua vida. É esse o passo a passo que eu ensino para as alunas lá do mapa da fonte, certo? Então vamos lá, primeiro ponto, através da palavra de Deus. Segundo, praticando a palavra. Terceiro, andando com bons modelos. Aprenda a imitar pessoas prudentes. Estela tinha um bom modelo? Tinha, Mardoqueu. Mardoqueu que foi lá mentoreando, ensinando quem são os modelos que você segue aí na sua vida. Quem são as pessoas que te influenciam? Quem são as pessoas que você segue, que você fica vendo foto no Instagram, ouvindo os stories, ouvindo o que aquela pessoa tem para dizer? Quais são os livros que você lê? Gente, não tem coisa que influencie mais a nossa cabecinha do que a leitura de um bom livro. Ou de um mau livro, depende do tipo de influência que você quer. Então, você precisa se aproximar de bons modelos. Quarta coisa, ande com o povo de Deus. Não tente viver a sabedoria, viver a prudência, viver a presença de Deus, tudo isso sozinha. A fagulha, longe da fogueira, ela vai apagar. Você precisa estar junto do corpo de Cristo, viver em comunidade, ok? Então vamos lá. Quinto ponto. Você precisa lembrar que nós somos peregrinos todos os dias. Gente, quando você entende que esse mundo aqui é passageiro, que isso daqui não é o nosso destino final, quando você foca os seus olhos no céu, fica muito mais fácil você andar um pouco mais, você orar um pouco mais, você jejuar um pouco mais. Quando você para e pensa assim, pode estar doendo agora. Eu posso estar que nem o apóstolo Paulo, cheia de dores, cheia de coisas que me dói, mas eu não vou ficar presa no passado. Eu vou olhar para o meu alvo e eu vou focar no meu destino. E o nosso destino é o quê? A eternidade ao lado do nosso Senhor. É nisso que a gente tem que focar. Nós somos peregrinas aqui, a gente não pertence a esse povo. Então, a gente não é para falar como as pessoas do mundo falam, pensar, agir, né? Se vestir, se portar. A nossa vida é diferente. Pri, como que eu vou saber o que eu devo falar, quando, como, o que fazer? Bíblia, não tem outra saída, tá? Então, lembrar que nós somos peregrinas. E a último, o sexto ponto e o mais importante, para você ser uma mulher prudente, para você não ser afobada, é o quê? Confiar em Deus. Você só consegue ser prudente se o seu coração descansa em Deus. Se o seu coração, se a sua confiança está em outras coisas, em outros ídolos, você vai se afobar e você vai enfiar os pés pelas mãos. Ai, Pri, tá rogando praga? Não, tô te dizendo o que já aconteceu comigo, o que eu já vi acontecer com milhares de mulheres, o que a gente vê na Bíblia e o que é fato que vai acontecer. Nós precisamos depender de Deus, a gente precisa conhecer profundamente. Pri, como que eu aumento a minha fé? Paulo explica lá em Romanos, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus.
O que você está ouvindo? O que você está lendo? Ok? Vai na Bíblia. Tá na dúvida? Vai na Bíblia. E aí o terceiro e último ponto aqui para a gente encerrar a nossa aula é o seguinte. Nós precisamos fugir da idolatria. Quando a gente chega no versículo 9 desse capítulo, chegando no final, a câmera, os olhos do autor, que eles estão contando ali sobre Esté, se volta para quem? Para Amã. Para mostrar a diferença entre Esté e entre Amã. Esté, ela confia em Deus, confia na graça de Deus, ela se posiciona. E porque ela é prudente, porque ela ama a Deus e porque ela ouve e obedece, vive segundo o propósito, ela está indo no caminho que ela está alcançando o favor de Deus. E Amã, Pri, quem que Amã representa? Amã para a gente é o idólatra. Deixa eu ler aqui para você o versículo 9. Olha aqui o maior sinal da idolatria. Naquele dia, Amã saiu alegre e animado, mas ficou furioso ao encontrar Mordecai junto à porta do rei e ver que ele não se levantava nem tremia diante dele. Ou seja, Amã, ele estava feliz da vida, alegre e saltitante. Foi ele ver uma coisa que não estava de acordo com o que ele queria, ele perdeu a alegria dele. Quantas vezes eu e você, a gente está indo bem, está buscando a Deus, está orando, aí tem um imprevisto, uma lembrança. Existem pessoas que o que tira elas do sério, o que aprisiona elas numa caverna, o que afasta elas de Deus, não é o presente não, é o passado, tá? Então, um imprevisto, uma sensação de algo que a gente vê, a coisa nem aconteceu, mas você já lê com o olhar errado, já vê com a visão distorcida. Tudo isso rouba a nossa alegria. Aí olha aqui também o que Amã fala lá no versículo 13. Ele diz assim, ele vai narrar tudo que ele tem lá no 12. Ele vai dizer, olha, eu sou rico, eu tenho muitos filhos, eu sou o segundo depois do rei. A rainha me convidou para um banquete real. Tipo assim, gente, depois do rei, eu sou o cara. Aí olha o que ele diz no versículo 13. Grifa aí na sua Bíblia. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto eu vi o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei. O idólatra, ele está sempre insatisfeito. O idólatra, ele está sempre reclamando de alguma coisa. E, gente, o problema é que é um vício na nossa vida. A gente nunca foca na metade do copo que está cheia, que tem água. A gente sempre está focando no que está vazio, no que falta. Ai não, Pri, é porque assim, eu vou ser feliz quando eu casar. Eu vou ser feliz quando eu tiver filho. Eu vou ser feliz quando eu tiver tanto na minha conta, quando eu alcançar isso, quando eu alcançar aquilo. Nós estamos colocando o quê? A nossa confiança, a nossa felicidade, a nossa esperança em outras coisas, em outras pessoas que não são Deus. E isso faz com que essas pessoas, essas coisas, essas ideias e essas situações se tornem ídolos dentro do nosso coração. E o que é um ídolo, Pri? É tudo aquilo que rouba o lugar de Deus no nosso coração. É tudo aquilo que nós colocamos a nossa esperança de felicidade. Pensa comigo. Você já consegue ser feliz hoje ou a sua felicidade está dependendo de algo que você espera acontecer? Isso é um forte indício de que o seu coração não está focado em Deus. Só que, além disso, além de colocar outras coisas no lugar de Deus, existe uma questão sutil da idolatria que muitas e muitas vezes passa despercebido, que é o quê? Quem fala sobre isso é o A.Z. Towser, no livro dele, O Conhecimento do Santo. Ele diz assim, idolatria não é apenas adorar falsos deuses, mas também adorar o Deus verdadeiro por meio de uma imagem distorcida e um conceito errado de quem ele é. Me explica melhor, Pri, essa frase. Muitas de nós adoramos a Deus, ok? Só que a gente tem uma imagem distorcida de quem Deus é. Tem gente que acha que Deus é o gênio da lâmpada. Como assim, Pri? A pessoa ela não tem relacionamento com Deus, ela não busca a Deus, mas ela quer esfregar a lâmpada, ou seja, quer orar, quer jejuar. E quer que num piscar de olhos Deus traga a pessoa amada, como se ele fosse o gênio da lâmpada, ou a irmã fulana de tal que traz a pessoa amada em não sei quantos dias, tá? Então, presta atenção, Deus, anota no seu caderninho, Deus não é o meu garçom, Deus não é o gênio da lâmpada, não é Deus que está ao meu serviço para fazer o que eu quero, é o contrário.
Essa visão, ela coloca você sentado no trono, deixa Deus em pé, tá? Fica Deus aqui do seu lado e você sentado, ocupando o trono, achando que pode dar ordem para Deus. Não, Pri, não é assim não. Será se não é? Para refletir. Você tem construído um relacionamento de verdade com Deus? Ou você fica igual Aladim, esfregando a lâmpada atrás de um Deus que resolve os seus desejos? E quando Deus não resolve, Deus ainda é mau. Nossa, não, esse Deus aí não me ama, esse Deus só é bom para outras pessoas. Deus nunca fala comigo, Deus não... Gente, é uma loucura, né? Como a Elô tá falando aqui, é cômico, mas infelizmente é a verdade, tá? Outra coisa, Deus, ele não é aquele velho de barba comprida, sentado num trono com um raio na mão e que na primeira oportunidade, no primeiro erro que você cometer, ele vai te matar, ele vai te esmagar. Essa visão desse Deus, que é um Deus que sempre acusa, que sempre cobra, um Deus que, né, tá ali olhando tudo que você vê e que no primeiro erro vai esfregar a sua cara na lama, isso aí também não é Deus. Essa figura que eu descrevi aqui pra você, na verdade, é a figura de Zeus, que faz parte do panteão greco-romano. O Deus que tem a barba longa, que senta no trono e tem um raio na mão, é um demônio, né? Lá daquele lugar. O nosso Deus, ele não é assim. Ele é um pai amoroso. E aí tem uma galera que vai para esse extremo, né? Normalmente são pessoas que se tornam muito religiosas. Por quê? Porque você se torna parecida com aquilo que você adora. Se o Deus que você adora é um Deus que aponta os erros, que acusa as pessoas, que está sempre cobrando, que quer sempre mais, você vai ser esse tipo de pessoa. E aí o outro extremo, qual é? É a galera do Jesus, paz e amor. Da hipergraça, do que pode pecar, que Jesus vai perdoar. Não, eu acho que esse negócio de inferno era uma metáfora que estava na Bíblia e tal. Gente, isso também não existe. Deus, ele é amor e Deus, ele é justo. Só que cada vez que nós entendemos o caráter de Deus errado, a gente se senta na cadeira. Quer um exemplo? Um exemplo bem clássico que quem é minha aluna aqui no Mapa do Tempo já conhece. É quando você acha que você pode dar conta de tudo. Você pega o seu dia que tem 24 horas e você tenta colocar 40 tarefas para fazer. Como se você fosse uma super mulher, como se você não precisasse de descanso, não precisasse parar, fosse uma maquininha de produzir. Quem aí já fez essa tolice? Eu já. Muitas e muitas vezes. Só que quando você faz isso, o que você está dizendo? Ei, Deus, eu não acredito no limite que o Senhor me deu. Eu não me vejo como humana, eu quero ser como Deus, assim como Eva quis ser como Deus. E é assim, eu quero ocupar o lugar do Senhor. Eu quero fazer aquilo que só Deus pode. Eu quero ser ilimitada como só Deus é, incansável como só Deus é. Eu quero controlar as pessoas. Sabe, Deus? Eu quero ser o Espírito Santo de Deus e eu quero controlar o coração do meu marido. Eu quero convencer ele. Todas as vezes que você tem uma visão errada de quem Deus é, você age com idolatria. E, gente, no dia que eu parei para estudar o caráter de Deus, eu disse assim, caramba, eu sou um idólatra. Eu não quero descansar, eu tento fazer aquilo que só é da parte de Deus. Eu tento ser a pessoa que tem todo o conhecimento do mundo e eu nunca vou ser essa pessoa. A gente tenta o tempo todo, né, na síndrome de Adão e de Eva, querer ser igual a Deus. E todas as vezes que a gente faz isso, a gente adora um Deus que não existe. Pri, qual é o antídoto para eu parar de ser idólatra? Qual é o antídoto para eu tirar essas visões erradas que eu tenho de Deus e enxergar Deus como Ele é? Um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus amoroso, justo, misericordioso, um Deus que me ama, mas que também me corrige. Como que eu faço para limpar a minha visão? Adivinha? A Bíblia, gente, ela é um livro que ela não conta a nossa história. Ela não é sobre o que Deus quer fazer na nossa vida. A Bíblia é o livro que Deus escreveu através do Espírito Santo e dos autores humanos que Ele usou para escrever, para revelar quem Ele é, a identidade, o caráter dele. Não tem como você conhecer de verdade a Deus sem você estudar a Bíblia. E quando eu falo Bíblia, gente, não é só a gente ler ali todo dia.
Pri, por que tu tá dizendo isso? Ler a Bíblia todo dia não é bom? É ótimo. Só que eu sou uma pessoa que eu leio a Bíblia desde os 5 anos de idade. E por que é que eu vivi uma vida de idolatria até a minha vida adulta? Porque eu tinha leitura, mas eu não tinha profundidade. Eu lia, mas eu não aprofundava. Eu lia, mas eu não estudava, eu não aplicava. Então você precisa dar um passo a mais. Você precisa mergulhar, tá? Você tem se relacionado com o Deus real ou o Deus da sua imaginação? Para aí um pouquinho e pensa. Você conhece a Deus de verdade? Ai, Pri, mas é algo tão árduo, é algo tão demorado, eu não vou nem começar porque eu não vou conseguir. Gente, a Bíblia diz que a gente vai... Deus, ele nos conhece por completo, Paulo fala isso. E quando a gente chegar lá diante de Deus, a gente vai conhecer a Ele como Ele é. Nós estamos nos preparando para um encontro com Deus. Só que a noiva que Deus quer é uma noiva pura, é uma noiva que não se dobra diante de ídolos. Nós precisamos ter profundidade com Deus. À medida que você buscar, você vai ter mais revelação. E é por isso que eu insisto tanto que você... Ai, Pri, eu sou só dona de casa. Eu não ensino nem na escola dominical da minha Bíblia, da minha igreja. Eu não preciso estudar a Bíblia, não. Precisa sim. Porque cada dia que você passa sem estudar com profundidade o caráter de Deus dentro da palavra, é um dia a mais que você passa com os ídolos errados, conversando com Deus errado, toda confusa aí na sua vida, toda bagunçada. É por causa dessa necessidade, dessa bomba que explodiu na minha cabeça, que quando eu entendi isso, que eu criei um mapa da fonte, que eu disse assim, eu não posso guardar isso só pra mim. Existem outras mulheres que estão sofrendo, que estão sendo massacradas porque elas têm ídolos dentro do coração e elas nem sabem que tem isso. Até um dia desse eu olhei e disse assim, valha, eu tô cheia de ídolo e eu nem sabia. Então, como eu entendi que isso mudou a minha vida, eu entendi que o mapa da fonte ele precisava nascer. E aí nasceu esse método para mulheres, não é para homem, é para mulher que quer estudar a palavra de Deus. Pri, e o que é que a idolatria ela faz no meu coração? Primeira coisa, ela deixa a gente insatisfeita, deixa a gente ingrata, consome a nossa mente e dita as nossas ações. Ela controla a nossa vida, tá? O problema de Amã e o nosso problema não é o que a gente não tem. É que a gente está tentando tampar o vazio do nosso coração com outra coisa que não é Deus. E é só em Deus que a gente vai encontrar descanso, tá? Todas nós já tivemos ou temos um ídolo. Essa aula aqui não é para te assustar. Calvino ele diz o quê? O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Isso significa duas coisas. Não se entristeça se você tá aqui nessa aula e diz assim, ai Pri, tá tudo errado. Meu Deus, eu tô cheia de ídolos. Chega, calma, não se entristeça. Vamos começar a remover essas coisas, arrancar essas raízes do seu coração e plantar a palavra de Deus. E também para alertar você que acha assim, não, tá tudo certo. Não tem um ídolo nenhum, idólatra é aquele outro ali. Olha ali, lá vai o idólatra, adorando isso, adorando aquilo, apontando o dedo para todo mundo. Ei, eu e você, todos os dias precisamos derrubar os altares idólatras do nosso coração. Quando você derruba um, o seu coraçãozinho criativo e cheio de pecado vai criar outro, vai inventar outra coisa, ok? Então, Pri, como que eu faço para saber identificar quais são os ídolos que estão aqui na minha vida? Primeira coisa, tá? O que faz você perder o controle? O que faz você ficar desesperado? O que faz você cometer o pecado da ira, você falar com grosseria? Para aí, você não precisa escrever, tá? Pra mim não precisa se expor, mas fala aí, o que deixa você assim, fora de controle? A Rafa disse que o áudio ficou baixo. Ficou baixo pra mais alguém ou tá tudo certo? Tudo ok pra vocês? Se vocês falem comigo. Tércio, marido, tá tudo ok aí no áudio? Responde aí, por favor. Vamos lá, primeiro ponto. O que é que tira, o que é que faz você perder o controle? O que é que faz você ter reações desproporcionais? Quando que a gente olha para Amã, o que acontece? Amã, ele tá saindo de um banquete, foi convidado para o próximo,
tá avançando ali, e aí ele vê Mardoqueu e Mardoqueu tira ele do sério. Por quê? O ídolo de Amã era o poder. O que está fazendo você perder um controle? É um imprevisto? É quando você não consegue controlar o seu dia e algo sai do seu controle. O que faz você ficar irritado? O que faz você ficar irada? Ó, tem algumas de vocês que estão colocando aqui o meu marido. Cuidado. Não tente fazer do seu marido Deus da sua vida, porque ele não dá conta de ser essa pessoa. Você vai se frustrar, vai sufocar o seu marido, vai colocar sobre ele um peso que ele não dá conta de aguentar e você vai destruir, esmigalhar o seu casamento. Presta atenção. É como se fosse o seguinte, se eu tentasse pegar essa taça aqui e ela foi feita o quê? Para beber água. E eu tentasse usar ela como um pilar, uma coluna de uma casa. O que vai acontecer? Ela vai esmagar, vai causar uma grande destruição. O ídolo, ele é exatamente isso. Ele tenta roubar a sua atenção de Deus, tá? Tenta pegar aquilo que deveria ser de Deus e ele traz ali para ele, a gente desvia o nosso coração e aí acaba trazendo destruição. Então vamos lá, aquilo que faz a gente perder o controle, tem aí um indício de um ídolo que você precisa identificar e combater. E normalmente, esse ídolo ele está conectado a alguma visão errada que você tem de Deus. Eu vou usar aqui um exemplo que eu estou vendo aqui na tela agora. As coisas não saírem do jeito que eu quero. Qual é a visão errada de Deus que a gente está tendo? A Bíblia diz que Deus ele é o Todo-Poderoso. É uma das coisas que faz parte do caráter de Deus. Ou seja, Deus ele tem todo o poder para fazer aquilo que ele quer. Ele tem todo o controle, ele é soberano. Poder tem a ver com aquilo que ele pode fazer e soberania tem a ver com o governo. Todas as coisas estão debaixo do domínio de Deus, ok? Quando eu e você, Hellis Mortal, a gente quer ter o controle de tudo, a gente está tentando ocupar o lugar de Deus. O poder, o querer ser soberano, o querer ser poderoso como só Deus é um ídolo no nosso coração. E aí a gente não consegue e entra em ação como uma reação dessa frustração, o pecado da ira, o pecado, né? De não saiu do jeito que eu quero, fica de cara feia. Então, aquilo que você está pensando aí, anota no seu caderninho. Não precisa colocar aqui nos comentários, não. Anote no seu caderninho tudo aquilo que faz você perder o controle, porque isso está conectado a uma imagem errada que você tem de Deus. E aí, Pri, o que é que eu preciso fazer? Ir na Bíblia, estudar sobre o caráter de Deus, para conseguir entender qual é a visão distorcida que você está tendo e por que você está tentando ser algo que só Deus é. Segunda coisa, tá? Para você parar e pensar aí sobre ídolos. Aonde que você está investindo o seu tempo, o seu dinheiro e a sua energia? Ai não, Pri, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Mentira, Deus não é a sua prioridade. Você tem tempo para estar aqui comigo nessa live, investiu no mínimo 1 hora para estar aqui e você dizer que não tem tempo para Deus? Isso não é verdade. É muito mais importante você ler a sua Bíblia, você orar do que você estar aqui comigo. Se o único tempo livre que você tem na sua agenda é esse que você está investindo aqui comigo, não fique aqui. Fecha a live e vá usar esse tempo para ler a sua Bíblia. Então, aonde nós gastamos o nosso tempo? Como é que a gente gasta, como é que a gente investe o nosso dinheiro? É no crescimento da nossa vida espiritual, é no reino de Deus, é naquilo que vai abençoar a minha vida e abençoar outras pessoas, que vai me levar para mais perto de Deus, ou é em outras coisas? Tem gente que chega e diz assim, ai Pri, eu acho caro uma Bíblia de estudo ser R$200. Pois é, mas não acha caro fazer umas luzes no cabelo que é R$500. E eu não tô dizendo aqui que é para você parar de se arrumar, é só para você colocar o valor real em cada coisa. Então, às vezes a gente acha caro investir num seminário, num curso, num evento que tem na nossa igreja, mas a gente não acha caro comprar o último modelo de celular. Então, tá vendo como não faz sentido? Aquilo que é mais importante, aquilo que é eterno, aquilo que vai preparar a sua alma, como a gente aprendeu ontem, treinar a sua alma, não só para viver aqui na Terra, mas para chegar na eternidade, a gente acha caro. Ai não, Pri, é muito difícil ter tempo para ler livros que me coloquem mais perto de Deus.
É muito difícil parar para fazer isso, parar para fazer aquilo. Então, preste atenção. Aonde é que você tem colocado? Esse exemplo isso do dinheiro, gente, é só um exemplo. Aonde você tem colocado o seu tempo, o seu dinheiro e a sua energia? Tem gente que gasta a energia toda com boleto. Como assim, Pri? Ela acorda pensando no boleto, vai dormir pensando no boleto. Aí a conta, aí a conta, aí a conta. E a vida dela é pensar ali no problema, na dívida, naquilo que ela não consegue ter, no que ela ainda não conquistou. Se essa mesma pessoa gastasse o mesmo tempo que passa pensando, falando do problema, orando e buscando a Deus, já tinha conseguido a solução. E, gente, eu tô falando isso que acontece comigo também. Tem dias que eu acordo assim, ai meu Deus, é uma lista assim de coisa pra resolver, né? A gente vai ficando agoniada, agoniada, agoniada. Aí o Espírito Santo às vezes chega pra mim e diz assim, ei, que tal a gente orar? Que tal, no lugar de você estar aí zanzando feito uma barata tonta, você sentar, orar, pegar aquilo que você pode resolver e seguir em frente? Então, aonde a gente tem gastado o nosso tempo, a nossa energia e o nosso dinheiro? E, gente, a idolatria, ela mata. E aí, a última pergunta. Aonde é que está a nossa satisfação? A nossa satisfação tá numa roupa que a gente vai comprar, numa viagem que a gente vai fazer. Ai, Pri, é errado eu me alegrar com essas coisas? Não. O problema é isso ser o centro da nossa vida. É você esperar para ser feliz quando conhecer a Disney. Esperar para ser feliz quando for promovido. Esperar para ser feliz quando o seu marido te trata bem. Sendo que Jesus, o Rei dos Reis, já morreu, já te deu a vida eterna e você tá deixando de encontrar satisfação em Cristo, em Deus, e buscando em outras coisas. Isso também é idolatria, tá? E aí, gente, só Jesus, ele pode curar e sarar o nosso coração. E como é que ele faz isso? Renovando a nossa mente, se revelando a nós de verdade. Pri, qual é a lição que eu preciso sair daqui dessa aula hoje? Seja prudente, confie na graça de Deus. E isso você consegue como? Conhecendo a Deus de verdade, removendo os ídolos. Como que eu faço, Pri, para conhecer mais de Deus? É o que eu sempre falo aqui com vocês, que é a vitamina BO. Bíblia e oração. Você tem que se debruçar, mergulhar na Bíblia, entender, estudar, como a gente está fazendo aqui agora com o livro de Esther. E você tem que construir uma vida de oração. É nessa conexão que você vai conhecer cada vez mais de Deus e avançar. Amém? Então, a minha oração hoje, por mim e por você, é o seguinte: que toda idolatria seja removida do nosso coração. Que Jesus, ele seja o centro da nossa vida e que o Espírito Santo desenvolva em mim e em você o fruto dele, que são as virtudes. Amém? Tá? E pra você que diz assim, Pri, eu preciso conhecer mais de Deus, eu tô perdidaça, não sei nem pra onde ir. E você quer a minha ajuda pra fazer isso? Você quer que eu pegue na sua mão e vá te mostrando dentro da Bíblia como que você vai fazer pra estudar? Vem comigo, tá? Para o mapa da fonte, que é lá que eu consigo ensinar para você o passo a passo sobre isso, ok? Vamos fazer o nosso print de hoje para você compartilhar. Fala aí para mim, de 0 a 10, essa aula foi boa? Valeu a pena para você? Coloca aí para mim nos comentários. Se alguém tiver ficado com alguma dúvida sobre a prudência, sobre a questão da idolatria, pode colocar aqui nos comentários que eu explico para vocês. E também quem tiver alguma dúvida sobre o mapa da fonte, pode perguntar aqui que eu estou à disposição. Pri, como é o mapa da fonte? É um curso online com 31 aulas gravadas em 3 módulos. Nos módulos você vai entender como ler a Bíblia, como estudar a Bíblia e no terceiro módulo a gente coloca em prática estudando o livro de Ruth. Você faz o curso no seu melhor horário, na hora que você quer, tá bom? E que mais? E tem bônus lá dentro. Tem o estudo completo do Salmo 119 e mais outras coisas lá que eu já liberei, que eu vou liberando pra vocês, ok? Tércio Lima, meu marido, a gente tinha falado. Vai ter alguma coisa pro Dia das Mães. Meu marido vai brigar comigo, que ele já me falou. E eu esqueci o que era. Peraí que ele vai já comentar aí. Vamos fazer o print. Faz o print que eu respondo já a vocês, peraí. Gente, eu tô toda suada, pera. Eu simplesmente esqueci
de ligar o ventilador aqui do meu lado, mas vai dar certo. Bora! Faz o print. Ó, tem gente perguntando aqui o seguinte, qual o valor do curso? Vou explicar aqui pra você o negócio. O valor do curso, ele é imensurável. Por quê? Valor é diferente de preço. Isso aqui, gente, leva pra vida, tá? O valor das coisas nem sempre tá ali adequado com o preço. Então, o preço, né, o custo monetário, o preço do investimento que você faz para ser minha aluna do Mapa da Fonte é 12 vezes de R$ 24,70, não é nem a pizza que a gente come no final de semana, ou 247 à vista, certo? Ó, não sai daqui não, que Tess disse que tem alguma coisa pro Dia das Mães. Escreve aí, amor, que eu não me lembro. A gente ia liberar algum presente aqui para o Dia das Mães. Vou amarrar aqui meus cabelos, meu povo, que eu não tô mais aguentando de calor. Escreva aí, marido, ou venha falar aqui do meu lado, em nome de Jesus. Alguém mais perguntou aqui alguma coisa? Peraí. Vamos soltar daqui a pouco nos stories, combinado. Qual o valor do curso? Já respondi. Saímos desse curso sabendo estudar a Bíblia? Sim, mas eu não quero responder isso pra você. Alunas minhas que são do Mapa da Fonte, por favor, me ajuda a responder essa pergunta. Vocês saem do curso aprendendo a estudar a Bíblia direitinho, sim ou não? Coloquem aí nos comentários, tá? Ó, pra você que quer fazer o curso, fala comigo no direct ou espera um minutinho que eu vou liberar o link nos stories também pra vocês, ok? Então, acho que é isso. Hoje mesmo eu vou liberar pra vocês tudo organizadinho. As aulas que a gente já teve aqui de Esther, os resumos que eu já liberei e os que eu não liberei. Até segunda-feira a gente vai organizar eles. Ó, as meninas estão aqui respondendo. A Kate está perguntando qual o valor do mapa do tempo. O mapa do tempo é R$127, certo? Pronto, acho que eu falei tudo. Então, ó, beijo, Deus abençoe vocês. Um ótimo final de semana. A gente volta segunda-feira, 10h07, a gente vai voltar estudando o capítulo 6. Não para no meio do caminho, senão você não chega em lugar nenhum. Um ótimo final de semana para vocês. Que o Dia das Mães de vocês seja abençoado, seja cheio da presença de Deus. Que caso você não tenha mais a sua mãezinha aqui, que Deus seja o seu consolo, que Deus conforte o seu coração, tá? E se você não tiver a sua mãe, procura uma pessoa que você pode abençoar, que represente a sua mãe para você abraçar ela, né? Derramar amor sobre a vida dessas pessoas, tá bom? E daqui a pouco eu vou soltar no Stories um presente especial, um combo especial para o Dia das Mães. Combinado? Um beijo, Deus abençoe vocês e até segunda-feira, 10h07 da manhã.